Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no verso 46, e diz assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Te dou graças, Pai, eu te honro, eu glorifico a Ti. És santo, és forte, és Deus. E em Ti reside todo o poder e toda a glória, Pai. Nós nos dobramos diante do Senhor Deus nesta noite, Pai, para dizer, ó Deus, que Te amamos, que temos a expectativa do Senhor, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Dá-nos Tua palavra, dá-nos, ó Deus, a Tua revelação, o Teu rema, Deus, em nossos corações, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Já há muito tempo eu venho tentando pregar esse texto, que é um texto por deveras complexo e tenebroso, né? E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, em aramaico, Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? E essa semana, desde semana passada, eu venho pensando nesse texto, e essa semana eu resolvi trabalhá-lo, pensá-lo, e eu cheguei ao seguinte tema: a cruz de Cristo, solidão e abandono, comunhão e eternidade. O momento da crucificação é um momento único de toda a história. Quando vocês lerem os evangelhos, vocês vão ver que foi o primeiro, eu gosto de brincar dizendo que foi o primeiro The Walking Dead. Conta-se os evangelhos que o sol se escureceu, houve terremoto, as sepulturas se abriram, os mortos de Jerusalém levantaram e andaram pela cidade. Nós temos até aí a história de Ben-Hur, né? O Iago está lendo, a Passa dos Ventos, mas está lendo. Um homem que não presenciou, não testemunhou a crucificação, mas foi curado no momento em que Jesus Cristo foi crucificado. Então houve um momento, esse momento foi um momento muito histórico. Pessoas em volta de Jerusalém foram curados pela crucificação, mortos levantaram das sepulturas e começaram a andar pelas ruas de Jerusalém. Então foi um momento assim de extrema ligação entre o mundo espiritual e o mundo material. Literalmente, ao mesmo tempo que Deus se isolou de Jesus Cristo, Deus abriu os céus e o Shekinah de Deus, de uma forma muito peculiar, encheu toda a terra, as ruas de Jerusalém. E eu fiquei pensando então, para início de conversa, que o momento da crucificação, a cruz de Cristo, foi um momento de barganha eterna. Foi um momento de colisão de mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Eu sei de uma coisa que o homem tinha, ou tem: solidão e abandono. Desde que Adão e Eva sucumbiram ao discurso da serpente lá no Éden, e eles foram expulsos do famoso paraíso, e Deus colocou ali um anjo com a espada flamejante para que ele nunca mais voltasse. Nem Adão, nem Eva, nem sua descendência. O homem trilhou um caminho de abandono e de solidão. E isso está impregnado em nós, raça descendente de Adão. E é incrível que na cruz do Calvário, na cruz de Cristo, todo esse abandono e essa solidão que a raça humana sofreu e sofre por ter se afastado de Deus, recaiu sobre Jesus Cristo. Lembra de quando Isaías escreve no 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Lembra quando diz que todas as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, as nossas trevas estavam sobre ele. Então, interessantemente, como Jesus era 100% homem e ele era 100% Deus, ali na cruz ele traz no seu 100% homem, ele traz esse abandono e essa solidão que é inerente, que é tão marcante na raça humana.
Então, a solidão e o abandono estão ali na cruz. Deus meu, por que me desamparastes? É quase surreal, é quase inacreditável esse momento. Único, espetacularmente nunca mais vai acontecer. Mas aqui, Deus abandona Jesus Cristo. Então, a solidão e o abandono humano estavam ali na cruz. Mas eu disse que a cruz de Cristo é solidão e abandono, mas é também comunhão e eternidade. Então, se eu sei que o homem padece do mal da solidão e do abandono desde que sucumbiram ao discurso errado da serpente e foram afastados do paraíso de Deus, ele padece de solidão e abandono. Eu sei também que Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, ele possui em si total comunhão com Deus e eternidade. Ele é eterno. E ele e o Pai andam extremamente juntos. Dizem os teólogos mais românticos que jamais haviam se separado. E que depois deste momento aqui, também nunca mais vieram a se separar. Então a plenitude de comunhão e a plenitude de eternidade também estava ali na cruz. Então Jesus, 100% Deus, ele traz em si comunhão plena, irrestrita, singular com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito, com a Trindade, com Deus Trino. E traz também para a cruz a solidão e o abandono do homem. E ele traz esses dois elementos, ou esses quatro, né? Solidão e abandono, comunhão e eternidade, e bota tudo em cima da cruz, justamente para fazer a eterna barganha. Ele pega, olha que coisa incrível, o homem tinha uma coisa, tinha abandono e solidão. Mas Jesus também tinha comunhão e eternidade. Ele pega e põe sobre si a solidão e o abandono, e ele olha para Deus e ele conta: por que me desamparastes? Literalmente, por que o Senhor deu as costas a mim? Eu falo e o Senhor não ouve, não responde. Ele pega a solidão e o abandono humano, coloca sobre si. Contrapartida, ele pega a comunhão e a eternidade que lhe é inerente e põe sobre o homem. Percebe a obra que foi feita na cruz? Essa eterna barganha da solidão e do abandono humano, pela comunhão e eternidade de Jesus Cristo. Ele toma sobre si esse abandono, esse desajuste. Ele chama sobre si essas trevas, essa perdição, e devolve ao homem comunhão, eternidade, luz, perdão e equilíbrio. Então a cruz de Cristo traz em si solidão, ou teve sobre si solidão e abandono, comunhão e eternidade. E o pano de fundo de todo esse momento aqui é Jesus Cristo perguntando ao Pai, é o Filho perguntando ao Pai. Nós não estamos falando de um aluno que pergunta para o professor. Nós não estamos falando de um amigo que pergunta para um amigo. Mas nós estamos falando do Filho de Deus perguntando a Deus: por que me desamparastes? Por que se separou de mim? Por que me deixou? Separação, como eu disse anteriormente, nunca vista na história e nunca mais será vista, mas nesse exato momento da crucificação e morte de Cristo, houve uma separação entre Deus e Jesus Cristo. E ele ali, abandonado, e ele ali, separado do Pai. E matematicamente a gente não consegue explicar.
Aliás, nem teologicamente eu consigo explicar, porque recentemente nós estudamos que Deus é uma trindade, é Deus trino, e não tem como se separá-los. Mas aí, professores da sala de adultos, num determinado momento, para contar e mostrar à humanidade sobre o poder e soberania de Deus, há uma ruptura entre Jesus Cristo e Deus Pai. E a palavra de Deus diz que Deus o desamparou, que Deus deu as costas a ele. E é incrível um ponto que está atrás desta realidade, é incrível a veracidade deste fato e a verdade de que isso só ocorreu porque eu e você, num determinado momento, demos as costas ao eterno amor de Deus por nós, através do pecado. Quando Adão e Eva, eles dão vazão ao discurso errôneo da serpente, eles lançam sobre a raça humana esse peso de separação eterna de Deus, que só poderia ser quebrado por um sacrifício perfeito, e isso foi Jesus. E para que Jesus fosse sacrificado, ele necessitou ser separado de Deus. Aqui na terra, debaixo do sol, normalmente quando uma mulher toma o marido de outra, ou vice-versa, ou o marido toma a mulher de outro, e separa, a gente acha o cúmulo do pecado. Aliás, desde a era das trevas até hoje, é muito comum achar que pecado é o adultério, ou o assassinato, né? Nós crescemos aprendendo isso. Porque separar alguém de alguém beira a ser desumano. Não é assim? Você quer ver o primeiro dia de aula da criança, quando separa ele da mãe. A gente não sabe quem chora mais, se é a criança ou se é a mãe. Tem mãe que não aguenta, vai lá na escola e rapta o filho, pega ele e leva embora. Porque separar-se de um ente que a gente ama é uma dor, ainda que seja temporário. Mas nós estamos falando do Deus Pai sendo separado do Deus Filho, numa trindade, numa liga que nós jamais daremos conta de entender como é que se dá essa ligação. Mas houve uma ruptura momentânea, para que o peso do seu pecado recaísse sobre Jesus Cristo. Por isso que nossa salvação é melindrosa, é gloriosa, é feita pela graça. Por isso que nós jamais daríamos conta de sermos salvos por nós mesmos. É por isso que nós não contribuímos em nada com a salvação. Porque a salvação da sua alma, para a salvação da sua alma, foi necessário que houvesse uma ruptura entre Deus Pai e Deus Filho. E isso é grave, porque em João 10:30, no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 30, o próprio Jesus diz: eu e o Pai somos um. Olha que coisa incrível, Jesus diz: eu e o Pai, nós somos um. Mas aí esse Pai vem e arranca e separa. Porque você sucumbimos ao discurso de rebeldia da serpente. A salvação é algo glorioso dado por Jesus Cristo. O que eu gostaria nesta noite de poder comunicar a vocês é a dor que Deus e Jesus Cristo sentiram naquele momento por minha causa. O que eu gostaria de poder ensinar-lhes nesta noite é a treva que entrou na comunhão desse pai e desse filho, que chegam a dizer que são um, por causa do seu pecado.
Nós precisamos resplandecer em gratidão por essa salvação. Porque o pano de fundo dela foi algo glorioso, eterno, e que nós jamais daremos conta de entender na plenitude. Eu e o Pai somos um. Em eternidade, em Deus Trino, em Trindade inexplicável. Mas o Pai vem e separa. E separa porque de outra forma eu não poderia ser salvo. Mas a discussão da pergunta da separação do Deus Trino, o assunto desta pergunta é: por que me desamparastes? O assunto foi o abandono. E por que ele foi abandonado? Ele foi afastado da comunhão. Acho incrível isto, de Jesus Cristo ter vindo, ter encarnado. Ele não reencarnou, ele encarnou. É diferente. Ele nunca tinha feito isso e nunca fará posteriormente. De uma gravidez espetacular e milagrosa, concebida pelo Espírito Santo de Deus, a Maria, uma virgem judia escolhida pela graça e infinita sabedoria de Deus, ele nasce. E aí ele experimenta as mazelas humanas, honra a Deus, é fiel, mas foi abandonado. Eu acho interessante essas relações de Jesus Cristo com a existência. Quando ele tinha 12 anos, ele abandonou seus pais terrenos. Ele abandona José e Maria e volta para o templo. E ali foi a ruptura e o anúncio de que algo espetacular iria acontecer. E quando eles o encontram, eles perguntam, e ele responde: acaso eu não deveria estar na casa de meu pai, cuidando das coisas de meu pai? E eles o encontram na sinagoga, ensinando aos doutores da lei sobre a grandeza de Deus. Ele abandona os seus pais terrenos. Ele assume, sou filho de Deus. E não sei se vocês já leram o Evangelho a miúdo, mas o ponto crucial, o ponto central de ter sido julgado, de ter sido condenado à morte, de ter sido crucificado, é porque ele se auto-intitulava Filho de Deus. Os doutores da lei, os escribas, os fariseus ficavam injuriadíssimos. Ele se diz filho de Deus, como assim? Um nascido aqui entre nós. Assume que é filho de Deus e é abandonado. Ele foi. E por quê? Por causa da transgressão do homem. Porque havia necessidade do Cordeiro perfeito sentir o que o homem sentia. Incrivelmente, a vivência de Jesus sobre a face da terra, nas ruas de Jerusalém, foi experimental. Ele experimentou, ele viu, ele sofreu as tentações que nós sofremos, ao ponto de Hebreus escrever: nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, ele que é da geração, da ordem de Melquisedeque, que padeceu as nossas dores e pode se compadecer de nós. Incrivelmente, todo o abandono e solidão inerente à raça humana foi lançado sobre Jesus. Houve abandono. Agora, eu acho incrível algo que passa desapercebido nesse momento, é que a criação, e a palavra de Deus diz que a criação geme, a criação ela responde, a criação ela dá o grito. Escandalosamente o sol se escureceu.
Se Deus usou um eclipse lunar, se Deus usou um eclipse planetário, enfim. Eu, como literalista, eu simplesmente acredito que a Bíblia diz o que ela quer dizer e eu creio. Absolutamente eu creio na palavra de Deus. A Bíblia diz que o sol se escureceu, a criação começou a reagir, houve trevas. No mesmo capítulo, no versículo anterior, no versículo 45, e houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Choveu, houve terremoto, mortos se levantaram dos sepulcros, homens e mulheres que passavam por ali foram curados. Houve uma reação tão incrível. Dizem os teólogos mais espiritualistas que nesse exato momento em que a criação reage, e você consegue compreender a grandeza deste momento, a criação reagindo à morte do Filho de Deus em nosso lugar. Aí os teólogos mais espiritualistas dizem que o inferno se abriu. Os demônios vieram tudo para a terra, mais precisamente para o Monte das Caveiras, para ver a crucificação, que os anjos desceram, que Jerusalém ficou tomado pela fusão de dois mundos, um espiritual e um material, de uma forma intensa como nunca vista, e só será vista novamente no dia em que os céus se abrirem e Jesus Cristo apontar com grande poder e glória para reinar definitivamente sobre as nações. Na hora do abandono, eu acho isso incrível. E você sabe o que eu acho incrível? Abre um parênteses para falar sobre mim. Cheguei ao Evangelho por muitas circunstâncias e aos 20 anos de idade. Mas Deus sabe tudo e sabia em qual igreja, com qual pastor eu deveria me converter e encontrá-lo. E eu ficava imaginando isto. Onde o ímpio irá comparecer? E aliás, alguém escreve isso, não sei se Paulo, uma das cartas escreve isso. Se o juízo começa pela casa, o que sobrará? Como sobreviverá os ímpios? Mas é mais ou menos assim para você que não ama Jesus. Já tentou no meio-dia olhar para o sol? Queima, né? Pois é, meu querido, o sol, que é infinitamente, não há comparação da existência do sol com a sua. Quando Cristo morre, o sol se envergonha e se escurece. Mas tem uns neguinhos branquinhos que eu conheço, que acha que pode olhar para a morte de Cristo na cruz e brincar. Foi abandonado, e nesse abandono a natureza não se contém, e há trevas sobre toda a terra. Eu acho interessante, né? Porque se a Bíblia diz que foi sobre toda a terra, eu creio que foi sobre toda a terra. Se havia habitantes aqui na América do Sul, eles devem ter ficado sem entender o que estava acontecendo, né? Lá para meio-dia há trevas, até às 3 horas da tarde. O abandono leva a criação a reagir. A morte de Cristo faz com que toda a criação reaja. Como é que seres humanos podem ficar inertes, parados, mortos, diante da morte de Cristo? Se nem os seres inanimados que não têm vida, como o sol, como as montanhas que tremeram, puderam ficar quietas. Aí fiquei pensando nessa coisa de o filho perguntando para o pai sobre a separação, porque eu e o pai somos um, e aí Deus vai lá e arranca desse abandono de uma forma tão cruel que a natureza reage.
E o produto disso é comunhão eterna. E quando eu disse que Jesus conhecia muito bem o que era comunhão e eternidade, assim como o homem conhece muito bem o que é solidão e abandono, ele fala de uma comunhão eterna, e essa comunhão eterna é habitar e participar da glória de Deus. De todas as promessas da vida após a morte, tem duas que nós gostamos de falar. Uma, nós vamos morar onde? Todo assembleiano conhece as mansões celestiais. Viu o pastor pregando lá na central e disse, pode ser que seja um barraco, não interessa, é no céu. Vou até falar de novo. Então nem aí se for mansão ou não, pode até ser um barraco, o que importa é que será no céu. Aleluia. Então quando Jesus fala de comunhão, ele fala de habitar. E a promessa dele é, se lá não tivesse morada, eu não vou teria dito, eu vou e vou preparar lugar. Essa comunhão é comunhão de habitar, de estar junto. É uma comunhão de participar. E qual é a outra grande promessa que a gente gosta demais da conta? Apocalipse de João. E diga-se de passagem, erroneamente chamado pela maioria de nós de a profecia de João no Apocalipse, nunca foi uma profecia. Profecia é uma tentativa de entender, compreender e adivinhar o futuro. E João não adivinhou o futuro. João viu o futuro. Então não chame Apocalipse de profecia, porque foi uma revelação. Ele viu o que havia de acontecer. Qual é a segunda grande promessa na revelação de João? Ele nos vê fazendo com Cristo eternamente. Reinando, sentado à mesa com Cristo, reinando eternamente sobre as nações. Então, quando Cristo vem e nos dá a comunhão eterna, a comunhão nos céus, é uma comunhão de habitar ali eternamente, e é uma comunhão de participar do seu reinado para todo sempre, diante do seu trono. Aí Paulo escreve aos 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 9, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Percebe? E recentemente nós estudamos a fidelidade de Deus. Consegue linkar, entender, compreender, abrir o coração para a grande palavra de Paulo. Ele resume a fidelidade de Deus num ato. Fiel é Deus que nos chamou à comunhão eterna com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Interessante, talvez você como eu, você de casa aí como eu, por muitas vezes evocou, gritou a fidelidade de Deus para ganhar uns trocados a mais, para ser livre de uma coisa aqui, outra lá. Mas tu és fiel, Deus, então tem que me dar porque tu és fiel. Aí Paulo vem e traz uma roupagem nova para o atributo de Deus, a glória da fidelidade de Deus. E eu fico imaginando isso. A glória da fidelidade de Deus é o fato de que eu sou chamado a Cristo Jesus por seu poder, por sua glória, pela sua santidade, pelo seu amor, pela sua fidelidade. A gente tem medo de ir até Deus. Somos tão imundos. Sabe quantas pessoas eu conheci e atendi neste mundo, nestes anos de ministério?
E eu dizia assim: meu irmão, está na hora de você batizar. E ele responde assim: pastor, eu ainda não estou preparado. Você, jamais estaremos preparados para Jesus Cristo. O nosso chamado, a nossa salvação, se dá pelo fato de que fiel é Deus que nos chama. Ele não olha para você, para a sua bondade ou ruindade para te chamar, não. Ele olha para Cristo na cruz e vê ali abandono, e vê ali separação e solidão, e sabe o quão cruel é você estar separado dele, e te chama. E te chama para participar e habitar com ele eternamente. Essa barganha, então, de solidão e abandono, tão inerente, tão peculiar do ser humano, pela comunhão e eternidade, tão Jesus Cristo, é o que nos faz filhos de Deus. É a obra ali na cruz. Então, não se enganem, não pensem de outra forma. A cruz de Cristo, ali estava a solidão e o abandono humano, sendo trocado pela comunhão e eternidade do Senhor Jesus Cristo. E só temos acesso a Deus porque esta obra se consolidou ali. E o cálice não foi passado. E de forma tão cruel, Cristo foi desamparado, foi abandonado em nosso lugar. Deus, eu te dou graças, eu te honro, eu amo a tua palavra. Deus, tua palavra é vida para aqueles que a encontram. Meu Deus, tu tens as palavras da vida eterna, Pai. E eu te honro, ó Deus, por tudo que tu és. Eu adoro o teu nome. Ainda, Deus, que venha, Deus, tantas imundícies, pecados, ó Pai, mas eu amo o teu nome. Eu quero, ó Deus, o teu nome cada dia, Pai. Tua palavra, Deus, toma o teu povo, toma aqueles que estão em casa, chama a glória da cruz de Cristo, a depositarmos ali, ó Deus, toda a nossa solidão e abandono, e recebermos dali toda a comunhão e eternidade que Cristo distribuiu de forma tão gloriosa, através de sua dor, através de sua morte, a todos nós. Eu te louvo, eu engrandeço a ti, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus. Nome do Senhor Jesus. Amém.